aí, gente? Como é que vocês estão? Oi? Você vai participar do vídeo também? Quer participar, né, rapazinho? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu quero dar uma geral, uma arrumada nesse guarda-roupas. Quero me desfazer também de algumas coisas que eu não uso mais. Era pra ser uma limpa de começo de inverno. E a gente já tá na metade do inverno. Apesar de hoje estar calor, né? Então nem parece que a gente tá no inverno. Mas, enfim, nunca é tarde pra fazer uma limpa nas nossas coisas, né? E pra dar uma organizada. Então eu vou fazer isso agora. Desde que o guarda-roupas chegou, ele chegou e aí eu só coloquei as coisas lá dentro, nunca organizei de fato, eu só meio que separei, tipo, camisetas, casacos, calças e afins. E agora ele tá precisando muito de uma geral, porque as gatas entram dentro, elas derrubam as coisas, aí eu jogo elas de qualquer jeito de volta. Tinham várias coisas que não tinham exatamente um lugar pra ficar ainda, então eu ia colocando dentro do guarda-roupas e as coisas iam se acumulando e foi virando uma bagunça gigantesca. E agora eu preciso muito arrumar, porque eu não tô conseguindo encontrar as coisas que eu gostaria de encontrar. Pera aí que o Lui pediu pra entrar, agora ele quer sair de novo. Bichos não podem ver porta fechada. Eu fechei, daqui a pouco ele aparece de novo, chutando a porta. Mas é isso, basicamente, eu quero dar uma organizada aqui e eu queria fazer isso junto com vocês. Bom, vamos lá. Eu, sinceramente, não sei nem se eu vou terminar hoje. Eu gostaria que sim, não é pra ser tão difícil, mas talvez seja. Eu já tirei algumas coisas só pra gravar a intro do vídeo, mas eu tenho muitas e muitas coisas pra organizar. Então, lá em cima, eu não vou mexer porque só tem uma mala com outra mala dentro e um ventilador. Então, acho que não preciso mexer nisso agora. Não é o meu principal ponto aqui. A pior parte tá nesse canto aqui, porque era pra ser o canto das calças, mas tem calça bagunçada. Em cima tem calça dobrada e organizada. E aí tem uns casacos por cima. Aí tem coberta que tá misturada aqui no meio. Tem umas saias, tá? Enfim, o caos. Então eu preciso muito organizar esse canto. E essas prateleiras aqui também. Se eu finalizar isso hoje, eu já tô muito feliz. E aí eu deixo pra amanhã as gavetas e a parte de baixo dos sapatos. Mas vamos tentar resolver isso tudo hoje, né? E outra coisa, esse não vai ser um daqueles vídeos da galera organizando tudo perfeitinho com organizadores. Por quê? Eu queria organizar primeiro pra ver se eu realmente vou precisar comprar organizadores. Porque às vezes a gente não precisa, né? E eu digo isso com zero juízo de valor, porque, como vocês podem ver, eu tenho organizadores. Eu tenho muitos organizadores, inclusive dentro dessas malas que estão aqui em cima. De uma época em que eu achava que organizadores iam resolver a minha vida e organizar as minhas coisas pra mim, ia facilitar a minha vida. No final das contas, pelo menos os que eu comprei, não funcionaram. Eles só dificultaram mais a minha vida. As minhas coisas ficavam mais bagunçadas porque eu tinha preguiça de organizar as coisas dentro deles. Então, vocês vão ver que tem alguns organizadores que eu uso de verdade e que pra mim funcionaram, mas tem outros que não tanto. Então, a ideia é organizar com o que eu tenho, e se, por um acaso, eu sentir falta de algum organizador, alguma caixa, alguma coisa, e aí eu vejo depois, entendeu? Porque aí eu já vou saber, não vou sair comprando um monte de coisa sem a necessidade. E eu acho que é isso. Eu acho que eu vou começar pelas prateleiras, porque elas são um pouco mais fáceis. E porque esse organizador aqui, inclusive, ele ajuda bastante a arrumar os meus casacos, moletons e afins que estão aqui em cima. É a parte que tá mais fácil, na verdade.
comecei colocando os moletons que já estavam aqui em cima no organizador. Eu tenho outros moletons, mas eles estão no meio desta bagunça. Então, quando eu encontrar eles, eu sei que tem alguns que estão para lavar que eu botei já, mas quando eu encontrá-los, aí eu pego o outro organizador que eu tenho igual a esse, coloco também os que faltam e coloco ali do ladinho. Então vai dar certo. Como eu sou baixinha, aqui fica fácil, sabe, para não bagunçar tudo. Eu só puxo isso aqui, pego o casaco que eu quero, devolvo e aí não vira um caos. Pelo menos essa é a parte que fica organizada mais fácil. Agora, eu quero ir para a parte das camisetas. Eu sei que eu tenho muita camiseta da empresa que eu trabalho. Então, a princípio, o meu plano é fazer uma pilha de camisetas da empresa, que eu acabo usando muito no dia a dia ali, como trabalho em casa, né? Pra não ficar gastando roupa de sair. Eu uso as camisetas da empresa. E uma outra pilha com as outras camisetas. Eu tava um pouco na dúvida se eu ia pendurar as camisetas ou não, mas eu acho que não, eu vou deixar o cabide pros casacos. Esse lado do guarda-roupas, que é o meu, ele não tem cabide na parte de baixo, né? Embaixo tem mais uma prateleira. Do lado do Vini, tem mais um negócio pra pendurar embaixo. Se eu sentir a necessidade de pendurar camisetas em algum momento, aí eu converso com ele pra gente trocar de lado, mas eu acho que a princípio não precisa. Então, eu vou organizar dessa maneira. Eu dividi aqui em 4 pilhas, então aqui tem as minhas camisetas de sair. Claramente eu tenho muito mais camiseta preta do que brancas e coloridas, então essas aqui vão virar uma pilha só. E aqui ficou a pilha de camisetas do trabalho, como vocês podem ver eu tenho muitas, uma pequena coleção. Ali tem mais algumas blusinhas, né, mas eu não vou tirar agora porque o Lulinho tá dormindo em cima, sempre, animais, né, dormindo e participando de coisas que não precisam de animais. E as gatinhas estão aqui também, tá? Uma movimentação aqui nesse quarto. Mas é isso, acho que por hora essa vai ser a organização das camisetas. Eu não vou me desfazer de nenhuma, porque eu meio que gosto de todas. Uso todas, não exatamente, mas tem algumas que eu não gostaria de me desfazer, então eu vou manter por enquanto. Aqui pensando se essa foi a melhor maneira de organizar, de dobrar essas camisetas. Como vocês podem ver, eu dobro de um jeito que elas ficam menorzinhas, porque é o jeito de dobrar pra guardar em gaveta, na verdade. Mas eu não sei, eu tô achando que elas vão ficar muito amassadas e não sei se aproveita tão bem o espaço, sabe? Talvez essas aqui do trabalho eu deixe elas um pouco mais abertas pra bagunçar menos. Não sei, na verdade. Eu vou deixar assim por enquanto. A bateria da câmera tá acabando, eu vou deixar ele carregando um pouquinho enquanto eu organizo essa parte de baixo. Essa parte aqui de baixo tava com as minhas blusinhas, essas blusinhas mais finas, que não são camisetas. Só que elas estavam misturadas com as blusas de frio, blusas de manga comprida. Eu não sei ainda como que eu vou fazer essa organização, mas eu vou limpar aqui, vou dobrar as blusinhas pra ver como que eu vou colocar. Eu falei que eu ia arrumar aqui enquanto a câmera carregava,
E eu vou confessar pra vocês que eu fui fazer outras coisas. Eu tava com fome, então eu fui lá comer um pão. E aí eu fiquei me enrolando assistindo um vídeo. E aí quando eu vi, já tava no final da tarde e eu precisava sair pra passear com o Lui, que no caso pra mim é prioridade, né? Ele é um cachorro com muita energia, então ele precisa sair sempre. E eu voltei pra casa e agora já está anoitecendo. Então, eu acho que a luz do vídeo vai ficar ruim. Eu até tenho uma luz aqui, mas eu nunca usei ela e eu não sei como que vai ficar no vídeo. Eu tenho medo de ficar muito, muito ruim. Mas o que que eu fiz? Eu separei as blusinhas aqui de baixo, já dobrei, já arrumei. Eu deixei as blusas de frio aqui em cima, porque eu achei que fez mais sentido do que colocar com as blusas fininhas, né? Então, deixei as blusas de frio e as blusas do trabalho. E aí, aqui embaixo, eu coloquei as blusas mais fininhas junto com as camisetas. E aí, temos algumas questões, né? Que, por exemplo, blusa de frio, beleza, porque elas são mais grossas e tal, e aqui as do trabalho não são muitas. Mas essas fininhas, eu queria conseguir encontrar algum organizador que me ajudasse a fazer com que elas se desdobrassem menos, né? Porque como elas não têm exatamente um formato, qualquer coisinha que você vai mexer ali, elas já se desmontam inteiras. Então eu acho que talvez um organizador que seja melhor nesse caso são aqueles tipo uma caixinha mesmo, sabe? Porque ao invés de deixar assim eles deitados, eu dobraria de uma forma que eles ficariam em pé. Quando eu quisesse pegar as blusas, só puxava a caixinha como se fosse uma gaveta e colocava no lugar de novo. Mas essas são coisas que a gente vai vendo conforme a gente vai organizando, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho um monte de organizadores, tipo esses aqui, que pra mim não funcionam. Eu acho que as roupas ficam muito amassadas. Eu comprei numa época que eu achava que organizadores iam resolver a minha vida. E não resolveram, na verdade, eles deram uma leve complicada. Pode ser que eu não tenha me adaptado, pode ser que você, de repente, goste desse tipo de organizadores, mas pra mim não funcionou. Esse aqui funcionam pra mim, por exemplo, pra organizar pano de prato, sabe? Que é um pouco mais simples de organizar, mas para as minhas roupas não funcionou bem. Então, por enquanto, as minhas roupas vão ficar dobradinhas assim, as camisetas e as blusas mais fininhas, mas se eu sentir muita necessidade, depois eu compro um organizadorzinho que funcione pro que eu preciso e eu não compre só porque eu vi na internet alguém usando e achei que iria funcionar pra mim. E, como vocês podem ver, a pior parte eu ainda não organizei. Eu deixei a caixa de Pandora pra resolver depois. O que eu vou fazer eu vou tirar essas coisas daqui hoje, eu já vou deixar elas dobradas, organizadas, categorizadas, e aí eu vou ver como que vai estar essa gravação. Se tiver muito ruim, eu não vou gravar a organização hoje, eu vou deixar pra organizar com vocês amanhã. Se por um acaso estiver boa, aí eu volto aqui ainda hoje e organizo junto com vocês essa parte. Mas muito provavelmente depois de eu editar uma parte do vídeo, eu vou estar cansada e não vou querer fazer isso, vai ficar pra amanhã mesmo. De qualquer maneira, meu plano é tirar essas coisas, categorizar, pra amanhã voltar aqui com vocês e organizá-las dentro do guarda-roupas. Que é a parte mais satisfatória, né? Vamos combinar que se você tá vendo um vídeo de organização, você provavelmente só quer ver essa parte. Não quer ver eu me matando pra organizar todas essas coisas aqui, né? Tipo assim, pra separar e tudo mais. A parte cabeçuda do negócio. Mas enfim. Dá até um desespero de ver. Essa parte aqui também. Eu nem sei o que tem aqui. Eu sei que tem uns vestidos e cachecóis. Tá assim, uma mistura de coisas. Mas é isso. Bora lá. Por hoje foi isso. Eu só arrumei mais a prateleira de baixo ali, que tinha alguns vestidos longos. Eu não sei se eu vou manter eles ali ainda, porque, enfim, não funcionou da última vez, então não sei se vai funcionar manter eles ali. Mas eu deixei pra decidir amanhã. E aí amanhã eu volto aqui pra terminar de organizar aquela bagunça com vocês. E aí eu queria mostrar pra vocês também que a gente colocou LED aqui na sala. Eu já tinha esse LED e o Vini tinha um igual que a gente vai colocar no escritório. Mas a gente não tinha colocado ainda. Essa casa, ela ainda tá muito branca, sabe? Tipo, muito neutra, não tem muito a nossa cara ainda no sentido de... A gente não colocou os quadros ainda, não colocou a parte de decoração. A gente tem os móveis, agora tá tudo certo, porque antes
antes, né? No começo, nos primeiros vídeos não tinha. Mas a parte de decoração a gente ainda tá fazendo. Vida real, né, gente? Não é igual na internet que todo mundo sai comprando todos os móveis de uma vez e decorando as coisas, porque as coisas são caras. Então a gente não quer dar o passo maior do que a perna. Fiquei feliz que a gente colocou esse LEDzinho. Tem as cadeiras também, né, que eu não mostrei pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um tour atualizado pela nossa casa. Ainda vai estar faltando essa parte de decoração, né, mas já muita coisa mudou desde que eu fiz o primeiro vídeo de tour, né, porque a gente tinha acabado de se mudar e a casa ainda, enfim, não tinha o formato dela, né, a gente não tinha guarda-roupas ainda, tava tudo dentro de sacola. Inclusive, a sala, a gente mudou aqui tudo de novo, que eu tinha mudado o sofá de lugar e aí hoje mesmo a gente foi lá e desfez essa mudança. A gente ficou alguns meses com ela daquele jeito, mas a gente... Cara, eu e o Vini, a gente tem formiga no rabo. Toda hora a gente tem que mudar alguma coisa dentro de casa, entendeu? Seja o lado da cama, ou o sofá tem que mudar de lugar, ou a gente muda alguma coisa no escritório. Toda hora a gente tá mudando. Essa casa ela nunca vai ficar pronta de fato. Mas, enfim, eu gosto de mudar, eu acho que dá um ar fresco, assim, pras coisas. Mas eu queria mostrar pra vocês esse cantinho. E se vocês quiserem, eu faço um tour atualizado. E é isso, eu volto com vocês amanhã pra gente terminar de arrumar aquele guarda-roupas. Oi, já estamos no outro dia. Então, bora criar coragem e vergonha na cara pra terminar esse armário. Hoje vai ser a parte mais difícil, porque é o caos do lado de cá. Peraí. O plano de hoje é terminar de arrumar esse armário. E agora, eu quero tirar tudo desse lado aqui. Essa parte aqui ficou ótima, eu achei, por enquanto. Depois eu vejo se precisar mudar alguma coisa, se eu ver que algo não tá funcionando. Mas o plano de agora é tirar todas essas coisas dos cabides e aqui. Até pra ver o que tem, porque tá tudo tão misturado. Eu sei que tem calça, tem casaco, tem vestido, tem toalha, tem coberta. Tudo junto, misturado. Eu quero fazer uma limpa nessas coisas e separar tudo que tem aqui pra depois organizar tudo de novo. Cara, eu comprei esse casaco pra usar no inverno. Eu claramente não consegui usar ainda, porque tá calor nesse inverno. E esse casaco é muito pesado. Mas enfim, tenho fé que eu vou conseguir usar ele ainda neste inverno. Eu organizei aqui uma pilha com calças, com short, que no caso eu só tenho um, algumas saias, alguns vestidos que eu tô pensando em pendurar, e aqui os casacos mais pesados pra pendurar. Eu queria entender como que vocês organizam o vestido, porque eu tenho alguns que estão dobrados aqui, aí tem outros que eu vou pendurar, mas eu nunca achei uma boa maneira de guardar vestido, porque os vestidos mais curtos, beleza, dá pra pendurar no cabide, mas eu tenho alguns que são bem longos e eles são péssimos de pendurar. Dependendo, tipo, tem alguns que são mais grossos, eu prefiro dobrar e aí fica essa coisa assim que eu nunca descobri qual que é a melhor maneira de fazer isso. Eles ficam meio separados e eventualmente esquecidos, porque, né, na hora de visualizar as roupas eu acabo esquecendo uma das pilhas, ou que tá pendurado ou que tá dobrado. Me contem aí se vocês já encontraram uma boa maneira de fazer isso, porque eu ainda não. Eu vou começar colocando as calças e os shorts aqui na parte de baixo, e depois eu vejo como que eu vou pendurar as coisas. Eu me desfiz de algumas coisas também que eu achei que eu não tava usando mais, ou que não tinham mais nada a ver comigo. Então, tô ficando só com o que eu realmente uso, ou o que eu acho realmente essencial. Então, bora lá.
acho que é isso por enquanto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, aqui eu deixei os casacos maiores, jaquetas e afins. Como vocês podem ver, eu não tenho muitos, né? Então ele não ocupa muito espaço. Aqui eu deixei alguns vestidos pendurados. Aqui embaixo ficaram as calças e as saias, que eu tinha pensado em pendurar, mas eu acho que por enquanto eu vou deixar elas ali. Se eu ver que tá bagunçando muito, aí eu penduro elas aqui desse lado junto com os vestidos. Mas eu vou deixar lá por enquanto. E agora eu quero mexer nos sapatos. E naquele canto ali que tá com os entulhos e eu quero tornar um espaço útil. Eu tava falando de organizadores ontem, e esses organizadores aqui, eu tinha eles nos armários da cozinha, né? E pra mim eles não estavam funcionando bem, porque eu acho eles muito frágeis, essa perninha deles não é muito firme, e aí eu tinha medo de colocar louça ou coisa muito pesada em cima. Eu vi que aqui, pro armário dos sapatos, ele coube perfeitamente, e aí eu consigo colocar sapato tanto embaixo quanto em cima. Então, funcionou super bem. Às vezes tem alguns organizadores que eram para ter uma finalidade, mas eles são melhores em outra. Por enquanto a parte dos sapatos ficou assim. Eu tenho alguns outros chinelinhos, outras coisas que estão pela casa. E aí depois eu vejo como que eu organizo aqui, como que eu coloco, se eu faço um cantinho aqui só dos chinelos. Mas por enquanto vai ficar assim. E eu tenho esse espaço aqui, né, que ele tinha uma caixa embaixo. Eu tô pensando em esvaziar essa caixa porque ela tá cheia de, tipo, coisa de cosplay, enfim, que eu não uso mais. E colocar a parte de toalhas ou roupa de cama aqui desse lado. Tem algumas coisas que ficam do lado do Vini, do guarda-roupas, então eu vou ver ainda como... O que eu vou fazer com esse canto. E tem as gavetas ainda pra arrumar, né? Mas isso eu vou acabar nem mostrando, eu mostro depois como que ficou, porque aqui é mais de coisa íntima, então não vou mostrar. Aqui é mais de pijama e aqui é de roupa de treino. Então, vou fazer uma limpa nessas gavetas também e ver como que eu vou organizar aqui embaixo. Eu tô cansada, sem carisma, mas muito feliz que eu consegui terminar. E eu posso provar pra vocês. Deixa eu mostrar como ficou. Então, aqui em cima ficaram os moletons, né? Que foi a primeira coisa que eu arrumei. Ali do lado direito... ainda tá vazio esse organizador, mas é porque tem alguns moletons que estão pra lavar. E aí, depois que eles estiverem limpos, eu coloco eles no lugar deles. Aqui nessa parte de baixo tem as blusas de frio e as blusas do trabalho. Aqui tem as camisetas e umas blusinhas mais finas. Aqui embaixo ficaram os vestidos longos e alguns cachecóis e toucas que eu deixei aqui no cantinho, que eu não sabia muito bem como organizar essa parte. Aqui do lado esquerdo ficaram os casacos maiores e alguns vestidos pendurados. Aqui embaixo as calças e algumas saias, os sapatos aqui embaixo e nessa caixa ficaram as toalhas e roupas de cama, que a gente não tem muitas, então elas couberam aqui por enquanto e elas vão ficar nesse cantinho por enquanto. E as gavetas, essa primeira aqui eu não vou mostrar, né, porque ela é mais particular, mas aqui ficaram alguns pijamas e nessa última aqui ficaram as roupas de treino. Eu tenho mais calça e shortinho, não tenho muita blusa, mas é porque eu acabo utilizando as outras camisetas mesmo pra treinar. E é isso, meu objetivo foi cumprido, então finalmente este armário está organizado, eu vou conseguir encontrar as minhas coisas. Eu me desfiz de algumas coisinhas que eu não usava mais ou que não tinha mais nada a ver comigo, e eu vou levar pra casa da minha avó, porque minha família tem o costume de, se alguém não tá usando alguma coisa, a gente leva pra lá, e as outras pessoas dão uma olhadinha pra ver se gostam, se interessam. E aí, o que ninguém pegar, minha avó leva pra igreja dela pra doar. A gente geralmente faz isso. Inclusive, tem várias roupas minhas que eram da minha mãe, das minhas tias, das minhas primas. E a mesma coisa acontece com as minhas primas, que tem muitas roupas minhas também. E que às vezes eram da minha mãe, das minhas tias, e são delas agora, e já passaram por mim. Mas é isso. Finalmente, coisas arrumadas. E eu acho que eu mereço um descanso agora. Eu acho que eu vou sair pra passear com o Lui, na verdade. Ele não ouviu, senão ele vinha correndo. Tava pensando em fazer um brigadeiro hoje, porque eu tô com muita vontade de comer um docinho. Bom, e
pra esse vídeo é isso. Muito obrigada por terem me feito companhia enquanto eu arrumava a bagunça do meu guarda-roupas. E pra uma palavra-chave pra colocar no final... Amor, escolhe uma palavra-chave. Bergamota. Bergamota, tá bom. Então a palavra-chave, se você assistiu até aqui, coloca nos comentários bergamota, que eu vou saber que você assistiu até o final. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Objetivo cumprido.